Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Nós vamos ler esse texto. E diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E eu quero começar esse estudo dizendo que esse versículo é importante por muitos motivos. O primeiro deles é que esse verso de Gênesis diz para nós que ambos foram criados à imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante porque pode haver, eu não sei se há, mas pode haver alguém que pensa que as mulheres não foram criadas à imagem e semelhança de Deus, foi só o homem, por ser o primeiro a ser criado. E não é isso. Quem pensa assim, pensa errado. Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança. E ele fala no 28 aí, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Essa ordem é para os dois. Sejam fecundos, né? Multipliquem-se, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja no planeta Terra. Então, outro detalhe desse texto, desses dois versículos que nós lemos, é que não só os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, como eles foram criados os dois para, qual a função que ele diz aí? Para dominar, sujeitar a terra, né? Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tudo que rasteja, todos os animais do planeta Terra. Então, os dois foram criados para fazer com que a natureza fosse sujeita ao seu domínio. Os dois foram criados para isso. Só que no capítulo 2, e nós vamos chegar lá, nós percebemos que o objetivo de Deus, ao criar o homem e a mulher, e o objetivo de Deus de governar, seria o mesmo no homem e na mulher, nos dois, só que eles teriam funções diferentes para esse mesmo fim. Então, o homem e mulher, eles teriam funções diferentes. Onde nós vemos isso? Em Gênesis capítulo 2, já a gente chega lá. Então, é importante observar isso. Os dois foram criados e Deus deu o mesmo objetivo para os dois. Só que eles iam chegar nesse objetivo por meios diferentes, exercendo funções distintas, diferentes, tá bom? Então, isso é importante observar aqui, tá? Porque pode ser que alguém diga também que, olha, está vendo, homens e mulheres têm a mesma função, então eles foram criados não só iguais à imagem de Deus, e também foram criados os dois por Deus, como também eles podem exercer a mesma função, porque Deus disse que os dois deveriam sujeitar a terra, os animais e tal. Então não é por aí. No capítulo 2, se você isolar esse texto do capítulo 2, talvez você chegue a essa conclusão. Mas no capítulo 2 e também no capítulo 3, na queda, nas punições da queda, quando Deus pune o homem porque caiu em pecado, você vê que tem funções distintas, funções diferentes, né? Até mesmo, a gente vai falar na frente, até mesmo a função biológica. O Deus não fala assim para o homem: olha, você vai ter muitas dores de parto. Ele não fala. Por quê? Porque a função do homem não era dar à luz, ter filhos. Essa função é de quem? Biológica. É a função da mulher. É por isso que Deus diz para a mulher esse castigo. Ele direciona para ela esse castigo. Porque é a função da mulher, do sexo feminino, ter filhos. Faz sentido, né? A gente vai chegar no capítulo 2, vai chegar lá. Então, é engraçado, né, irmã, que às vezes esses detalhes fogem à nossa leitura, né? Não fogem, mas se você ler com atenção, fazendo anotação com cuidado, você vê que, embora no 1 parece ser tudo igual, até em função, a partir do 2 você vê que as coisas vão mudando de cenário. As funções vão se estabelecendo de homem e mulher, né? Até no casamento, e a gente vai ver isso também.
as funções também são diferentes. Tem algumas coisas no texto que mostram para a gente dá para entender do texto que ambos, né, têm funções distintas. A gente vai chegar lá, mas vamos caminhando, né, devagarinho. Então, eles têm funções diferentes. E veja de novo, o versículo, agora eu queria que você visse o verso 2,18. Pule para o capítulo 2, que também fala da criação de Deus. Capítulo 2 aí no início, né? Fala da criação de Deus, e do 18 ao 25 ele vai falar da formação da mulher. Então, olha o versículo 18. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, note que ao longo do capítulo 1, Deus, toda vez que criava algo, toda vez que Deus falava, haja luz, né, e criava alguma coisa, hajam animais terrestres, aquáticos e tal, ele terminava o processo criativo dele, o dia, ou ele criava aquela coisa, né, algo, e no final ele falava uma frase que nós vemos em Gênesis 1, que é assim: e viu Deus que era bom. Ele sempre fala isso. No versículo 4, no versículo 10, no versículo 12 do capítulo 1, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25, ele fala essa frase: viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. Só que chega aqui no versículo 18 do capítulo 2, e o que Deus diz? Disse mais o Senhor a Deus: não é bom. Então, de toda a criação, teve algo que Deus viu que não estava bom. Não é bom. E aí continua a frase, né? Continua o versículo. Não é bom o quê? O que Deus não achou bom? Que o homem estivesse só. Por isso Deus decide nesse momento, aqui nesse versículo, Deus decide fazer uma auxiliadora idônea, o que nós chamamos de mulher para o homem, né? Deus vai criar uma companheira, uma parceira. Exato. O capítulo 1 ali no 27 também dá para entender que os dois são criados juntos, né? No mesmo momento. Tipo, por exemplo, né? Ele criou o homem tal hora de tal dia junto com a mulher. Dá a entender também. Por quê? Você tem que continuar a leitura. Você tem que entender o contexto da leitura. Você tem que ler o capítulo 2, o capítulo 1 inteiro e o 2 inteiro, até o 3 inteiro eu aconselho, para você entender o contexto geral, né? Para você entender tudo que envolve a criação, tanto dos bichos, da natureza, das coisas, dos céus e terra, quanto do homem, né? Quanto da humanidade, do homem e da mulher. Então, esse texto aqui, a partir do 18, ele vai dizer, né? Que a mulher foi criada depois, o homem foi criado primeiro. Quem fala isso depois também é Paulo, a gente também vai chegar lá. Paulo disse que o homem foi criado primeiro, depois a mulher. Bom, então nós vimos que Deus, teve uma coisa que Deus viu que não estava bom. Ele fez tudo de forma perfeita, ele fez tudo que era do agrado dele, só que teve uma coisa que ele não tinha feito ainda, e que ele percebeu no homem. E aí, você lendo o versículo 19, você vai entender melhor. Vamos ler. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, e todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. Então Adão estava ali nomeando, né, a criação de Deus. Deus ia trazendo os bichos para Adão, e Adão dando nome, e eles estavam trabalhando. Essa era a função do homem. É a função de governar, de sujeitar, de organizar, de ser aqui está embutido também a ideia, provavelmente, de ser um mordomo, né? Alguém que organiza, que cuida das coisas que Deus criou. Então, tem essa ideia também, e Adão estava exercendo a função dele, aqui nesse versículo. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Ok, Deus deixou Adão dar o nome, né? Deve ter sido um trabalho bom, né? Um trabalho legal de fazer.
Então, versículo 20: deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nesse momento aqui, irmã, nós vemos que Deus decide criar a mulher por alguns motivos. A gente vai entrar aqui na parte da criação da mulher. Deus decide criar a mulher, em primeiro lugar, no versículo 18, porque Ele viu que não era bom o homem ficar só. Em primeiro lugar é isso. Ele olhou Adão, sozinho, no meio de um monte de bicho, e cada bicho tinha seu par, e Ele olhou e falou assim: não é bom que o homem fique só. Ele viu que não era bom. Então, Deus decide criar a mulher. O outro motivo pelo qual Deus criou a mulher é que provavelmente Adão precisava de ajuda. Isso fez parte da percepção de Deus. Provavelmente quando ele enfileirou os bichos ali para Adão nomear, ele falou: rapaz, claro, talvez Adão seja bom que Adão tenha uma companhia. Então eu vou criar uma mulher. Então Deus decide criar uma auxiliadora idônea. Idônea quer dizer correspondente, isso é, da mesma natureza que Adão. Também criada por Deus de maneira especial. Essa seria Eva, a mulher. E essa palavra auxiliadora, ela quer dizer literalmente um assistente. Ela quer dizer alguém que é ajudador, uma ajudadora do homem. Alguém que está ao lado do homem para o que der e vier. Para auxiliá-lo na sua função de dominar e sujeitar a terra e os bichos. Então ela deve estar em conjunto com ele. E dessa maneira ela participará também da função de dominar e sujeitar a natureza ao homem. O homem seria líder sobre essas coisas da criação. E a mulher faria parte dessa liderança com o homem. Entende? E ela ajudaria o homem nesse sentido. Ela seria o braço direito, né? Ou mais do que isso, né? Bem mais do que isso. O braço direito é a nossa forma coloquial, né? De falar, mas é alguém que ajudasse a suportar a vida e função estabelecida por Deus. A mulher serviria para isso. Ela foi criada para isso. E aqui eu quero fazer uma observação. Auxiliadora não é um termo depreciativo. Ela não é um termo, esse termo auxiliadora, não é um termo que diminui a mulher. Não é. Você vai me perguntar, por quê? Me prove que não é. E eu provo que não é. Na Bíblia, a palavra ajudadora é usada para se referir a Deus, ajudador, auxiliador, por 19 vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, eu vou ler aqui para você, Salmo 33, 20, diz assim, ó: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. O Senhor é nosso auxílio, nosso auxiliador. E eu não posso dizer que Deus é menos do que eu, homem. Da mesma forma que eu não posso dizer que a mulher é menos do que o homem. São funções distintas somente. Então, ser auxiliador não quer dizer ser inferior. Não quer dizer isso. É isso que o povo, que a modernidade, que as igrejas modernas, que o feminismo, né? O nosso estilo de vida moderno quer incutir nas nossas cabeças, quer que nós pensemos que a Bíblia deixa a mulher ser desvalorizada, desvaloriza, né, o valor da mulher, coloca a mulher para baixo, desnivela a situação, e não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Da mesma forma que Adão foi criado de maneira especial, única por Deus, Eva também foi. Uma coisa interessante, irmã, de se notar, quando você lê a criação, Deus cria todas as coisas num volume muito grande. Os animais, cria um monte de uma vez. Ele fala animais aquáticos, são todos. Os bichinhos que voam, cria tudo de uma vez. Agora o homem, ele cria individualmente. Ele não cria toda a humanidade de uma vez. Ele não cria todas as mulheres de uma vez, todos os homens, não. Ele cria um homem e uma mulher. E ele molda eles de forma especial. De forma especial. É muito interessante isso. Isso mostra um lugar de destaque na criação de Deus, da raça humana.
Isso prova também para nós que nós não somos animais racionais. O homem não é um animal. Ele foi criado de forma distinta dos outros da criação. Ele foi criado e é o único, como eu falei semana passada, é o único que recebe o nome de imagem e semelhança de Deus. Você não vê Deus falando isso da baleia, do macaco, do leão, do peixe, né? Você não vê da árvore, só referindo-se ao homem. E 1:27 diz que foi o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. E é muito bonito saber disso, porque isso traz para nós um valor. Isso valoriza a vida humana. Como eu falei semana passada, esse é um dos motivos pelo qual nós não podemos matar outra pessoa. Quer dizer, poder se até pode, né? Mas não deve. Não deveria, né? Matar. Esse é o motivo pelo qual nós, cristãos, somos contra o aborto. Deus nos criou de maneira especial, diferente. Sim. É um processo distinto da criação de Deus, em que Deus enfatizou mais cuidado, mais detalhes. É muito bonito isso. Salmo 70, versículo 5, ele vai dizer assim, voltando para o assunto da auxiliadora, né? O salmista diz: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu é meu amparo e meu libertador. Deus é o nosso amparo, quem nos auxilia nas dificuldades. Outro versículo, Salmo 115, 9. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Ele é o auxiliador de Israel. Então, a palavra bíblica auxiliador, não diminui a mulher. Não diminui. Se você for sincero com o relato bíblico, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que essas palavras, a função da mulher, não diminui quem ela é. Não diminui. Isso é uma visão moderna da coisa, influenciada pelos pensadores modernos, né? Pós-modernos, feminismo, essas outras coisas todas aí. São pensamentos que nos distanciam da criação de Deus, nos distanciam da verdade de Deus apresentada nas Escrituras. Esse é o problema. Esse é o problema. Vamos continuar. Então, nós lemos o 17, né? 18, 19 e paramos até aí, né? Ok. No 20, isso, nós paramos no 20, exatamente, obrigado. Então, a partir do 24, eu vou pular aqui. Não, vamos ler o 21. Então o Senhor Deus, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Então, note, irmã Fabrícia, comigo, o processo criativo de Deus, a sequência. Deus decidiu, no versículo 18, que ele ia criar uma auxiliadora. Depois acontece de Adão nomear os bichos, exercer a sua função de governo, né, de organização da criação de Deus, e Adão percebe que ele está só. Porque o versículo 19 diz, o versículo 20 diz lá no final, vamos ler o versículo 20 todo, né? Deu nome o homem a todos os animais domésticos. Então ele está falando do homem aí na narrativa. Ele enfatiza o homem. O homem está lá dando nome para os animais domésticos, selvagens, as aves do céu e tal. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, em certo momento, Adão percebeu, dando nome aos animais, que nenhum se parecia com ele. Que os animais tinham seus pares e ele não. Então Deus percebe, Adão percebe, e em seguida o que o texto diz para nós? Verso 21, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então Deus faz Adão dormir, cair em profundo sono, e Deus remove uma das costelas de Adão, e fecha o lugar ali com carne, e cura Adão em seguida, né? Então ele remove essa costela. Versículo 22. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então o que Deus faz? Ele faz o homem dormir,
um profundo e pesado sono, remove uma costela de Adão, remove uma costela de Adão, e dessa costela, a partir desta costela de Adão, Deus cria a mulher. Deus cria a mulher. É isso que o texto diz para nós. Não tem muitos mais detalhes, né? A nossa imaginação começa a viajar agora, né? Rapaz, como é que foi isso? Ele arrancou e aí como é que ele formou a mulher de um osso, né? A gente não sabe. A gente sabe que Deus diz aqui que ele pegou a costela de Adão, tomou a costela de Adão e transformou numa mulher e trouxe para Adão. Ele a trouxe e deu para Adão. Olha, está aqui. Quando Adão acordou, a mulher estava lá. Aí o que Adão diz? Versículo 23. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, né? Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui. Note que aqui os teólogos vão dizer que nesse texto, principalmente aqui no 24, que o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne, que acontece aqui com Adão e Eva, eles chamam da instituição do casamento. Os teólogos vão dizer que aqui nasce o casamento, a união entre homem e mulher. E note, irmãos, que o versículo 23 diz que, me perdoem, 23 não, se une a, né? 24, onde tem a frase assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a alguém, a mulher no caso. Essa palavra se une a união, se unir, Jesus vai explicar lá em Marcos 10, 7, e lá a tradução do grego dá a impressão de algo que é indissolúvel. Essa união entre homem e mulher é algo que não se desfaz, é indissolúvel. A ideia de Jesus lá em Marcos é como se fosse uma cola que foi usada para unir, grudar. O casamento é essa cola que une homem e mulher e os gruda, de forma que eles não conseguem mais se soltar. É uma junção incapaz de separar-se, de haver separação. Só tem uma coisa capaz de separar essa junção. 1 Coríntios capítulo 7. Se quem é casado, o seu cônjuge morre, você está livre para se casar com quem quiser. Então, o casamento é isso, é a união de homem e mulher. Homem e mulher. Eu ia falar isso em seguida. Eu vou chegar lá. Isso. Na verdade, os nossos casamentos, eu acho que civis, né? Os juízes, o juiz de paz, né? Quando vai fazer cerimônia e tal, eu acho que ele usa essa frase, não usa não? Até que a morte os separe, eu não sei se usa. Mas o contexto religioso usa, né? Eu não sei se usa, mas eu não lembro mais também. Mas de qualquer forma, é uma frase que todo mundo conhece, né? Até que a morte os separe. Essa ideia vem de onde? Vem da Bíblia. Então Adão se uniu a Eva em casamento, eles se juntaram, se uniram de forma que ficaram indivisíveis. É muito bonito, irmãos, porque Adão fala umas frases bonitas aqui, 23. Você pode falar para sua esposa quando chegar em casa, viu, Jorge? Você é osso do meu osso, né? Carne da minha carne. Adão fala isso para Eva: olha, você é osso do meu osso, carne da minha carne. É uma poesia linda isso aqui. Parece que não, mas é uma prova de amor, né? Quem escreveu Gênesis? Moisés, tá bom?
Os 5 primeiros livros da Bíblia. Seria o ensino para posteridade, próxima geração, isso, tá bom? Porque Deus já sabia, né, que viriam herdeiros, pais, mães, filhos. E isso foi a ordem que se multiplicasse, justamente. Tá embutida essa ordem aí. O que eu quero ver com vocês, de interessante dessa frase de Adão, e a gente vai terminar aqui, que ele falou uma só carne. Adão tinha a compreensão de que Eva foi tirada dele. E para que Adão fosse completo de novo, ele deveria se unir com a sua esposa para se tornar de novo uma só carne. Essa ideia de união tem esse poder. Que o homem sem a mulher, Adão sem Eva, seria incompleto. Porque ela foi retirada dele. Para que ele voltasse a ser um só, completo, ela deveria se unir de novo a ele. Adão tinha isso em mente. E é muito bonito isso. Eva tinha sido formada dos ossos de Adão. Portanto, para ser completo de novo, o homem deveria unir-se à sua esposa para recuperar essa unidade novamente. Eva era literalmente a peça que faltava a Adão para que ele fosse um de novo. Ambos se completam e um sem o outro são incompletos. Tem essa ideia embutida aqui. É por isso que nós falamos no casamento, né? Casou, é para a vida inteira. Vá casando com esse pensamento. Se casar separa. Não, então não case. Você já está com a mentalidade errada, contrária às Escrituras. É melhor não casar. Isso. Se for com esse pensamento, é melhor não casar. Já é esse. Rapaz, eu vou tentar, se não der certo. Isso. É mesmo? Já dá entrada. Virou algo banal. Algo banal, justamente, excelente colocação. Algo banal. Sem significado, sem essência, algo banal. É como trocar uma roupa. Eu usei essa roupa, tá velha, eu jogo fora e compro uma roupa nova. Pois é. É triste, né? Quando você estuda Gênesis, assim como a gente está vendo, e você vê toda a profundidade da criação, do primeiro casamento ali, onde o casamento foi instituído, você fica triste. Meu Deus, compara isso que a gente está estudando. Compara essas lições que nós estamos tirando aqui desse texto com a nossa atualidade, com o mundo moderno. Aí você fala assim, meu Deus, o mundo está perdido. Meu Deus, as coisas vão de mal a pior. Casais se separando, famílias sendo destruídas, porque famílias cristãs aqui, eu estou dizendo, porque eles não entenderam essa questão, a questão da cola. Durante um aconselhamento para casal aqui da igreja, eu usei um exemplo legal. Eu peguei 2 folhas de papel A4 brancas e colei metade da folha na outra. E eu falei, essa cola aqui é o casamento de vocês. Vocês querem se separar? Se eu puder eu vou embora. Tá bom. Aí deixei secar. No final do aconselhamento eu falei, cada um segura o seu lado do papel, que representa você, e puxa. Quando puxaram, o que aconteceu? Despedaçou. Foi pedaço de papel um para o outro, rasgou e tudo desigual. Ficou horrível. Agora tem que jogar o papel fora, porque não serve mais para nada. Eu falei, tá vendo que o papel ele não rasgou de forma perfeita? Aí eles falaram, tô vendo, pastor. É isso que acontece com a vida de quem se separa. Nunca mais se torna a mesma. Não se torna. Porque vocês se tornaram uma só carne. E agora vocês se separaram. E pedaços da vida de um estão na vida do outro. E quando você separa, arranca essa carne,
vai pedacinho de um para o outro. E vocês vão viver o resto de suas vidas com pedaços do outro em vocês. De quem? Sim. Sim. Até hoje, né? Vocês estavam falando, né? Sim, sim. Isso. A gente pode aproveitar hoje e orar. Lembre dele na hora da oração. Tá bom, irmão? Aí a gente ora por ele. Todos juntos. Sim. Resolver. Sim. Sabendo, acostumado. Sim, sim. É mesmo. Ele já deveria estar livre disso já por causa disso, né? É. Bom, irmãos, vamos trazer algumas aplicações aqui sobre o casamento? Já tivemos algumas lições, né? Vamos para a aplicação final e vamos orar depois. O relato da criação, esse relato de Gênesis aqui, do primeiro casamento de Adão e Eva, homem e mulher, instituído por Deus, a união entre homem e mulher, que se tornaram uma só carne, mostra que a inteireza, eu não sei nem se existe essa palavra, mas a inteireza, eu vou usar ela assim mesmo, tá bom? Se estiver errado, me perdoe. Mas o homem só se torna completo no casamento. É ali que ele se torna corporalmente completo, fisicamente completo. Eu não disse perfeito. Perfeito só o céu, o corpo glorificado. Eu disse completo. No dia a dia, nas funções e tudo isso. Sim. A bisavó que é 10 também, porque a avó já é muito, então Deus é minha bisavó. Só quero agradecer a Deus. Que bom, que bom. Outra aplicação, irmãos, é que casamento, segundo o relato bíblico de Gênesis, não me julguem, eu estou lendo Gênesis para vocês, eu estou explicando o livro de Gênesis. Então, dentro desse texto do livro de Gênesis, casamento é entre homem e mulher, masculino, feminino. E eu vou além disso. Isso exclui qualquer variação de coisas ou pessoas. Coisas, pastor, de coisas. Sabe por quê? Porque tem gente casando com animais. Com o quê? Com árvores. Tem, irmãos. Tem gente casando com objetos materiais, com bonecas. Tem gente casando com bichos, com cachorro de estimação, com gato de estimação. Lá na Europa, Japão, esses lugares, isso acontece. Aqui no Brasil a gente não vê muito, né? Mas lá fora, de vez em quando eu vejo com a Lígia uns vídeos para a gente rir e tal, de curiosidades, e aparece lá. O cara que casou com a cafeteira, porque ele ama a cafeteira e ele é frustrado com as mulheres, então ele fez documentação e o governo, a entidade civil, deu a documentação para o homem.
Fizeram o casamento do cara lá com sei lá o quê, com a boneca, com a cafeteira, com um cachorro. Porque a minha herança, quando eu morrer, eu quero que seja do meu cachorrinho. Aí se casou com um cachorro. Irmãos, isso é uma distorção do que é estabelecido aqui em Gênesis. Isso é ir contrário ao que Deus mostra para nós na criação e na instituição do casamento de Gênesis. O mundo segue passos largos em direção contrária ao ensino de Deus, à palavra de Deus. Nós não devemos fazer parte dessas coisas. Nós não devemos aplaudir essas coisas. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve agredir essas pessoas, não. Você não deve agredir ninguém. Mas nós não somos obrigados a concordar com essas coisas. E nós, acima disso, nós não devemos aplaudir, achar bonita essas coisas, esses comportamentos. Então, com a aplicação final, notem que homem e mulher são iguais em essência, em matéria. Adão foi criado por Deus com osso e carne, e Eva também. Adão falou: você é osso do meu osso, carne da minha carne. Em essência é a mesma coisa. Ambos vieram de Deus. Deus criou com detalhes, com atenção. Ambos, os dois, homem e mulher. Eles foram criados especialmente por Deus, diferente dos animais. Eles foram criados individualmente. Deus formou o homem do barro, depois a mulher tirou da costela. Individualmente, Deus teve essa atenção individual com cada um. Não foi só o homem, nem foi só a mulher, foram os dois. Ambos têm a mesma natureza, mas, porém, todavia, contudo, funções diferentes, distintas. Funções diferentes não implicam em superioridade por nenhuma das partes. Não é porque as funções são diferentes que um é melhor que o outro, ou o outro é melhor que um. Não enxergar isso é estar cego ao relato claro das Escrituras, no qual nós vimos. Por exemplo, no casamento, quando Gênesis 2:24, ele fala assim: por isso deixa o homem, o pai e a mulher, e se une, ou o pai e a mãe, e se une à mulher. Quem deixa o pai e a mãe? É o homem. Quem se une à mulher? É o homem. A ação vem do homem. Funções diferentes. Aqui já dá para ver um vestígio disso. A mulher, por exemplo, dá à luz a filhos, como eu falei no início. O homem não. Funções biológicas distintas. O homem não tem filhos gerados no seu corpo. A mulher tem. A mulher auxilia o marido, ajudadora, apoiadora, sustentadora na missão de governar. Ela participa dessa missão ajudando o homem na missão dele, de governar, de sujeitar a terra e a criação de Deus. O homem, a função do homem é governar, não sozinho, mas com uma auxiliadora, que fique bem claro. Sujeitar a criação juntamente com ela era o que Adão deveria fazer. Governar também a sua família. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Sim, o homem também vai deixar sua casa e se unir à sua esposa, e é responsável sobre o ensino da igreja. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É a razão que Paulo dá para isso. Paulo não permite que a mulher ensine na igreja, tenha autoridade na igreja, e a razão que ele dá não é uma razão social, não é uma razão cultural, não é. É uma razão teológica.
É uma razão doutrinária. Paulo diz, por que a mulher não pode? Paulo diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a razão teológica de Paulo é a criação de Adão em primeiro lugar e depois a razão da queda. Quem foi usado em primeiro lugar como instrumento para a queda foi Eva. E por isso ela não pode exercer domínio. Ela tem que, em vez de exercer domínio sobre o homem, ela tem que se sujeitar. Foi consequência da queda, né? Então isso é diferente entre homem e mulher. Sobre o homem repousa a obrigação de trazer o sustento, o alimento. Isso não proíbe a mulher de trabalhar de forma nenhuma, mas a obrigação primária é do homem. Ah, pastor, mas tem casos que o homem não pode trabalhar e fica em casa e tal. Tudo bem, o casal conversou, eles decidiram que a mulher vai trabalhar fora e o homem vai cuidar das crianças, não tem problema nenhum. Se eles decidiram juntos. Agora a obrigação primária do homem, se ninguém decidir, né, ficar solto para eles viverem as suas vidas, o homem tem que buscar isso primeiro. A sua obrigação primária é essa. Se a mulher quiser também trabalhar e trazer também sustento para casa, ela pode também, não tem problema nenhum. Mas ao homem é dado o dever de fazer isso. O dever. Irmãos, vamos parar por aqui. Tem muito mais coisa para falar. Próxima semana nós vamos falar sobre a função da humanidade, porque nós fomos criados por Deus, porque a humanidade foi criada por Deus. Nós vamos falar dessas funções, tá bom? E depois nós vamos ver sobre a queda do homem. Vamos orar, irmãos? Já foi quase 1 hora, hein? 1 hora de estudo.